Boa noite, queridos alunos da pesquisa operacional. Então, vamos aí deixar os cálculos um pouco mais fáceis, né? Vamos acrescentar algumas coisas a mais agora naquela nossa tabela. Porque nós vimos até agora apenas quando o sinal é menor ou igual. O que fazer quando o sinal é menor ou igual? Beleza, vocês fizeram 2 exercícios. A trancos e barrancos, mas fizeram os exercícios já para entender como faz essa substituição e faz o cálculo da tabela lá pelo método simplex. Porém, vocês ainda não viram como agir, o que fazer quando já tem um sinal de igualdade e quando tem um sinal de maior ou igual. Então, vamos entender agora como substituir esses sinais. Bom, então, primeiro, quando tem um sinal de maior ou igual, o que fazer? Lá para o sinal de menor ou igual, nós colocávamos o quê? Uma variável de folga. E ajustávamos, né? Para substituir a variável de folga, na verdade, para substituir o sinal, nós acrescentávamos essa variável de folga, mais o sinal de igualdade. E agora, o que vai aparecer? Vai aparecer ali também uma variável, S, só que agora ela vai ser uma variável de excesso. Como nós temos um sinal inverso, é só imaginar, se o sinal é menor ou igual, se o sinal é de menor ou igual, então eu acrescento a variável de folga. Só que essa variável de folga ela é acrescentada do lado esquerdo. Quando eu tenho um sinal de maior ou igual, como é o caso aqui, eu tenho que acrescentar uma variável de excesso. Da mesma forma que foi feito lá para a variável de folga, essa variável de excesso é acrescentada para satisfazer a equação. Já que nós vamos substituir um sinal de desigualdade pelo sinal da igualdade, então nós devemos acrescentar então uma variável ali que consiga absorver os valores de excesso que vão aparecer ali, que podem aparecer. Então é simples, pessoal. Vou tentar aqui escrever. O que vocês fizeram antes foi isso daqui, ó. Se tinha um sinal de menor ou igual, então você deveria substituir esse sinal de menor ou igual por uma variável S e o sinal de igualdade. Então, você substituía a variável menor ou igual pela variável S com o sinal de igualdade. Isso do lado esquerdo, como está ali, ó, do lado esquerdo. Porém, a variável de excesso ela aparece somando do lado direito. Olha aqui, ó. Então, troca esse sinal pelo sinal de igualdade mais essa variável S, só que do lado direito. Só que nós não utilizamos ela do lado direito, nós utilizamos ela do lado esquerdo. E se eu mudar aquela variável S ali que eu circulei ali, se eu mudar ela para o lado esquerdo, ela está positiva do lado direito. Se eu mudar ela para o lado esquerdo, ela vai passar o quê? Positivo, do outro lado fica negativo. Eu resolvo a equação, né? Eu estou passando a incógnita para o lado esquerdo. Então, eu já posso fazer esse processo direto. Então, se nós temos a variável, o sinal, né, perdão, se nós temos o sinal de desigualdade maior ou igual, nós substituímos ele aqui por uma variável menos S, aí eu chamo de S1, S2, S3, referente às restrições, se for na primeira restrição é S1, se for na segunda restrição é S2. Então, ela aparece aqui com o sinal de menos e o sinal de igualdade. Então, fica fácil decorar isso aqui, ó. Se o sinal é menor ou igual, ele é substituído do lado esquerdo com a variável S e o sinal de igualdade. Se o sinal é maior ou igual, ele é substituído, então, pela variável menos S do lado esquerdo, a gente faz isso tudo do lado esquerdo, menos S, com o sinal de igualdade. Entenderam isso daí? Sim, eu estou vendo só a Val, cadê o Murilo? O Murilo desligou a câmera também, né, Murilo? Cadê a Jaque hoje com a câmera aí também? A Jaque sempre fica com a câmera ligada. Então, beleza, Murilo.
Então, é só substituição. Aí vocês falam assim, bom, professor, aí tá beleza, eu já estava acostumado a substituir o sinal ali de menor ou igual pela variável S e o sinal de igual, agora é só colocar um sinal de menos ali e o negócio tá filé, ó. Igual aqui, ó. Pode ver que aqui ele já passou para o lado certo, ó, então ele substituiu aquele sinal por esse daqui, ó. Menos S1 e o igual. Então, ele substituiu o sinal de maior ou igual pelo menos S1 igual. Ficou tranquilo. A justificativa é igual ao que eu já tinha falado para vocês, é para suprir a necessidade ali de absorver os valores de excesso que tinha ali. Ok, tanto por falta ou por excesso, a variável S vem para suprir essa necessidade. A necessidade matemática mesmo ali para o cálculo. Porém, minha gente, existe um detalhe. Aí ele fala assim, ó, como já vimos, o simplex não admite um segundo termo negativo. Vou explicar isso aqui melhor para vocês, ó. Imagine aqui, ó, na seguinte situação. Imagine a seguinte situação. Aqui, ó, nesta equação. Nós vamos começar lá no ponto 0, 0. Concordam? Vamos começar no ponto 0, 0, que é o ponto inicial do cálculo do simplex. Aí nós vamos substituir o x e o y pelo ponto ali 0, 0. Aí fica 3 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. E lembra, nós substituímos por uma variável negativa aqui. Nós não podemos ter a variável negativa, nós fazemos o quê? Multiplicamos por menos 1 os dois lados da equação. E aí o que acontece? O lado direito fica negativo. Mas lembra, numa aula eu expliquei lá, falei assim, olha, o lado direito não pode ser negativo. Não pode ser negativo esse lado direito. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que colocar uma chamada variável artificial. Só para satisfazer a equação matemática. A Val chega e ficou doido ali agora. Tem mais uma variável. A variável artificial. E essa variável artificial ela é chamada, então, de A. Então, nós vamos ver ela aqui agora. E ela vem para satisfazer essa ideia. Então, o início ali que eu mostrei para vocês, então, nós devemos trocar aquele sinal pelo sinal de igual menos o S1, só que só isso não foi suficiente. Então, que fique agora registrado aqui, para satisfazer completamente a equação matemática para todos os pontos, então eu tenho que acrescentar uma variável artificial. E essa variável artificial é puramente matemática, é só para satisfazer a equação, só para satisfazer a rotina de cálculos do simplex. Ela não tem sentido físico, porque depois, na hora da aplicação mesmo, do resultado final, ela nem aparece. Mas para fazer o cálculo, para fazer a manipulação algébrica, ela tem que ser acrescentada. Por isso que ela é chamada de variável artificial. Então, é substituído. Então, só para registrar aqui, então, para fechar a ideia aqui, o sinal de maior ou igual tem que ser substituído, então, por tudo isso daqui. Ó. Quando aparecer o sinal de maior ou igual, eu acrescento a variável artificial A, menos a variável S, e o sinal de igualdade. Então, nós acrescentamos isso. Tá? Então, isso daqui é substituído por isso. Beleza, então fechou agora, professor. Beleza, tá ok. E o sinal de igualdade? Sinal de igualdade é igual, então não precisa mudar nada, certo? Errado. Tem que acrescentar alguma coisa quando aparece o sinal de igualdade já. E aí, quando aparece o sinal de igualdade, nós temos que acrescentar alguma coisa, sabe por quê? Se eu substituir o x no ponto lá, 0, 0, se eu substituir esse x por 0 e esse y por 0, vai satisfazer essa equação? Isso é verdade? Ó, se isso daqui, se o lado esquerdo der 0, 0 é igual a 42? Não. Então, eu preciso colocar uma variável artificial também. Eu preciso também colocar uma variável artificial para satisfazer a parte matemática, para todos os pontos. Então, quando eu tenho o sinal de igualdade, mesmo tendo o sinal de igualdade, nós devemos acrescentar uma variável
artificial também. Então, se o sinal é de menor igual, eu substituo pela variável de folga S e o sinal de igualdade. Se o sinal de desigualdade é maior ou igual, eu substituo pela variável artificial menos a variável S e o sinal de igualdade. E se a equação já é uma equação com sinal de igualdade, mesmo assim eu devo acrescentar uma variável artificial para satisfazer todos os pontos. Ok, feito isso, agora vamos aplicar. Sabendo então por que foi utilizado, né? Por que tem que transformar, então agora vamos aplicar aí. Não acabou ainda não. A questão é, quando nós introduzimos ali a variável de excesso, ou folga, né, na restrição ali, sinal maior ou igual, deixa eu pegar aqui a parte que ele fala aqui, ó. Tá aqui, ó. A variável de excesso também aparecerá na função objetivo, ó. Então, da mesma forma que era lá na variável de folga, nós deveríamos fazer o quê? Lá na variável de folga, nós escrevíamos ela na restrição e também escrevíamos ela na onde? Na função objetivo. A variável de excesso também vai para a função objetivo. Então, quando a gente vai escrever aquele S, também vai para a função objetivo. E a variável artificial também vai. E ela também vai para a função objetivo. Então, ó, tal como fazíamos lá com a variável de folga, né? Ele fala assim, ó, que devemos inseri-la na função objetivo, tal como fazíamos na variável de folga. Então, aqui, como a variável de folga e a variável de excesso também aparecem na função objetivo, com coeficiente 0, tá? Então, tanto a variável de folga S quanto a variável de excesso S, elas aparecem na função objetivo sendo multiplicadas por 0. Por que elas aparecem sendo multiplicadas por 0? Porque elas não compõem depois o método, né, a solução do método simplex, elas têm que desaparecer. Só que para a variável artificial, o tratamento matemático é diferente, para poder ficar um negócio bom para a vida de vocês. Na variável artificial, tem que aparecer um tal de um mzão e um m negativo, um positivo negativo. Esse m, meus amigos, ele é chato para calcular, porque vai aparecer um monte de fração. Tem que falar a verdade, né? Eu não posso mentir. Porém, então, ele vai aparecer na função objetivo. Então, a variável artificial na função objetivo, quando for... Deixa eu subir a tela aqui. Quando nós estivermos calculando um problema de maximização, cada variável artificial entra na função como um menos m. Depois eu vou mostrar ali como que a gente faz, né, substituindo. Mas cada variável artificial entra na função objetivo com o coeficiente menos m, ou seja, o m ali, maiúsculo, vai estar multiplicando a variável artificial. Se for o quê? Maximização. E esse m aqui é um número positivo, sendo m um número positivo, e muito grande, supostamente muito grande. Esta é a ideia aqui do cálculo. M é um número gigante. Por quê? Justamente para ele satisfazer a parte matemática ali do cálculo. E, no caso contrário aqui, né? Então, para maximização aparece o menos m. E se for minimização, se o problema for de minimização, vai aparecer um coeficiente mais m ali. Então, o que acontece? Sinal positivo vai assegurar que nenhuma variável artificial aparecerá na solução. Então, essas manipulações aí é puramente matemática para poder fazer o quê? Satisfazer a condição ali de solução e essas variáveis que nós acrescentamos aí, que elas não atrapalhem a solução final, que é a ideia. Então, elas só são um método ali matemático para fazer a passagem do cálculo inicial até chegar na solução. Então, é claro que ainda tem mais um detalhe. O simplex, ele calcula apenas funções de maximização.
Então, quando você tem uma função de minimização, nós devemos fazer uma manipulação. Nós transformamos a minimização em maximização e depois, no final, a gente inverte o sinal lá do resultado só para poder concluir o problema. Mas aí depois eu vou dar um exemplo de minimização bem com calma e paciência para ensinar vocês. Primeiro, vamos ver a maximização. Então, observem aqui um exemplo. Considere o seguinte problema de programação linear, onde devemos maximizar o x mais 3y. E olha que beleza, são 3 restrições, uma com o sinal de maior ou igual, uma com o sinal de igual e a outra com o sinal de menor ou igual. Então, aqui nós devemos substituir pelo a menos s e o sinal de igualdade. Nessa aqui, nós devemos substituir pelo a. Substituir não, né? Acrescentar a variável ali artificial a. E na última é uma variável de folga, eu acrescento então a variável s. E aí vai ficar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui já. Aqui, ó. Então percebam aquilo que eu falei para vocês. Na primeira tinha que aparecer a variável S1. Eu vou fazer de novo, né? Eu vou fazer por parte, depois eu mostro isso, não vai confundir vocês. Vamos fazer aqui junto. Então, ó, isso daqui vai ser, vou fazer aqui na frente, vai ficar 3x menos 2y. Aí eu troco ali por mais A1 menos S1 igual a 10. Aí a outra aqui eu faço 2x mais 3y. É um sinal de igualdade, então eu acrescento apenas a variável artificial. Como é a segunda restrição, eu chamo de A2. Isso é igual a 34. E a última eu tenho que acrescentar a variável de folga, S. Então fica 4x mais 12y mais S2. Eu vou chamar de S2 porque é o segundo... Não, perdão. Deixa eu fazer as coisas certinho. Eu vou chamar de S3, igual está chamando ali. Quem está com o texto aí? Chamou de S3, né? Vou fazer igual para não confundir. É? Quem tá com... É isso mesmo. Então chama de S3. É porque assim, que é muita conta na minha cabeça. Mas é assim, para manter a ordem, para a gente não confundir as variáveis, toda variável que eu acrescento na restrição 1, eu coloco o índice 1 nela. Toda variável que aparece na restrição 2, eu coloco o índice 2. E todas as variáveis que acrescentar na restrição 3, eu coloco o 3 do ladinho aqui embaixo para referenciar a restrição que ela é. E fica igual a 104. Ok. Só que lembra, nós temos que escrever todas as variáveis em todas as equações. Então, aqui na primeira apareceu o A1 e o S1. Deixa eu ver, vou pegar outra cor aqui. Então, nós devemos fazer o quê? Vamos reescrever com todas agora. Então, ficar 3x menos 2y mais 1 vezes o A1 menos 1 S1. Aí não tem o A2. Eu poderia até colocar na ordem aqui já. Vou colocar aqui, não tem o A2, então eu faço mais 0 vezes o A2 menos o 1 vezes o S1 e depois o S3, mais 1 S3. E isso é igual a 0 S3. E isso vai ser igual a 10, tá? Fiz a primeira aqui só para vocês saberem que nós temos que reescrever todas as variáveis em todas as equações. Então, todas têm que aparecer a mesma quantidade. Aqui o espaço ficou ruim, eu já vou mostrar agora lá onde eu queria mostrar para vocês, que é já preenchido todos os pontos, ó. Tá aqui.
Então, observe, ó, que apareceu, então, aquilo que eu tinha escrito já, ó. 3x menos o 2y, aí menos 1 vezes S1, mais 0 vezes o S3. É que aqui ele só mudou a ordem do que eu estava fazendo lá. Primeiro vem a variável S, depois a variável A, certo? Manter o padrão aqui, porque lá na hora que for substituir na tabela do simplex, tem que vir primeiro ali o S e depois o A. Então, é isso mesmo. Então, ficou menos 1 S1, mais 0 S3, mais 1 A1, mais 0 A2, isso igual a 10. Aí foi escrito em todas as outras, todas as variáveis. Se ela pertence àquela restrição, então ela é multiplicada por 1. Se ela não pertence, ela é multiplicada por 0. E aí vem aquilo que eu estava falando do mzão, ó. Na função objetivo, vai aparecer a variável S1, S3, A1 e A2. Tá lá, ó, apareceu S1, S3, A1 e A2. Só que na função objetivo, as variáveis S são multiplicadas por 0. Ok. Mas a variável artificial, ela tem que aparecer sendo multiplicada pelo M, na qual esse M é um Mzão muito grande, é um número gigante. Então, e no caso, se é uma maximização, aparece então o menos M maiúsculo, multiplicando. Então, M tem que ser interpretado como se fosse um número gigante, muito grande. E se for maximização, ele vai aparecer ali sendo menos M vezes A. Acho que até aí deu para entender, né? Que nós só fizemos substituições até então. Anotaram aí essa parte? Eu vi como ele está anotando. Tá ok, então. Então, vamos para a nossa primeira tabela. E aí eu vou parar, né? Eu vou mostrar essa primeira tabela e não vou exigir mais de vocês, não. Aí eu vou com calma, como eu falei para vocês. Então, vamos lá, ó. Agora não é só aquela XY, S1, S2. Olha o tanto que apareceu aqui agora. Apareceu o X, o Y, S1, S3, o A1 e o A2. Então, nós temos 6 variáveis. 6 variáveis. E aí nós temos que colocar aqui na linha de cima os coeficientes. Tá? Então, essa é a primeira parte, o verdinho é a primeira coisa que eu coloco. Depois, em cima, eu coloco os coeficientes. Ó, 1 que está multiplicando o x, o 3 multiplicando o y, o 0 multiplicando o s, 1 e s3. O menos m está multiplicando o a1 e multiplicando o a2. Ok. Lembra que lá, quando só tinha variável de folga, as variáveis na solução eram as variáveis S. Agora aqui, se tem variável artificial, nós temos que começar por elas, sempre. Então, se tem só variável de folga e de excesso, eu começo pelas variáveis de folga e excesso, que é o S. Estão me ouvindo, Val? Ou tá ruim? Ah, tá cortando. Ah, tá. Bom, o que eu vi que você fez aqui, assim, achei que estava cortando a aula. Então, as variáveis ali, se tem variável artificial, então elas são as primeiras a aparecer na variável de solução. Esta é a regra, tá? Então, se tem variável artificial, elas são as primeiras a irem para variáveis na solução. Bom, feito isso, aí o processo continua sendo o mesmo. É claro que vai dar mais trabalho aqui, mas o processo é o mesmo do que vocês já fizeram antes. O que mudou até então foi isso. Foi aparecer essas variáveis artificiais e apareceu o mzão lá em cima, né? E saber que daí nós temos que começar sempre pela variável artificial. Quando tem, começa por elas nas variáveis na solução. Observem, até aqui embaixo, né? Eu coloquei até o 2, mas é até aqui, ó. Essa é a regra, tá? Ó, na ordem. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor aqui, ó. Esta é a ordem que vai ali, ó. É uma ordem da direita para a esquerda. É uma ordem da direita para a esquerda. Eu tenho que colocar as variáveis aqui, ó. Se eu tenho 3 restrições, eu tenho que colocar as 3 ali. Então, o A1 e o A2 pertencem às duas primeiras. Na última não tinha a variável A, então aí a gente já vai para a variável S3. Naturalmente. Entendido isso daí?
começo na ordem. Se tem variável artificial, ela tem que ir para a solução. Acabou as variáveis artificial na solução e tem que colocar mais um, aí eu vou para a variável S. Então, essa é a ordem. Colocou aqui. Os coeficientes que estão em cima são os que aparecem ali. Os coeficientes que estão lá em cima, ó. O menos m0, que está junto com o A2, o A1 e o S3, aqui, ó, menos m0. Então, isso daqui é o que nós fazemos para iniciar a tabela. Depois, aí nós temos que preencher aqui, né? Aí é só olhar na primeira restrição, quem está multiplicando o x? É o 3. Quem está multiplicando o y? É o menos 2. Quem está multiplicando o S1? É o menos 1. Quem está multiplicando o S3? É o 0. Quem está multiplicando o A1? É o 1. Quem está multiplicando o A2? É o 0. Quem que é o valor que está depois do sinal de igualdade? É o 10. Isso na primeira restrição. Na segunda restrição, quem são os coeficientes? É o 2, o 3, o 0, 0, 0, 1 e 34. Na terceira restrição, quem são os coeficientes? É o 4, o 12, o 0, 1, o 0, 0 e o 104, que está depois da igualdade. Ok. Montamos a primeira tabela. E agora? Aí essas tabelinhas aqui no meio são a manipulação dos cálculos, tá vendo? Primeiro a gente tem que encontrar a linha Z, não tem? Quem que é a linha Z? A linha Z não é você pegar aqui, ó, ó como é que vai ficar legal. A linha Z, ó, você tem que pegar o menos m vezes o 3, o menos m vezes o 2 e o 0 vezes o 4. Você vai multiplicar. Aí depois você soma. Menos m vezes 3 dá menos 3m. Menos m vezes 2 dá menos 2m. 0 vezes 4 dá 0. Aí você soma. Dá menos 3m e menos 2m, juntando dá menos 5m. Aí depois você vai pegar o menos m vezes o menos 2. O menos m vezes o 3. O 0 vezes o 12. Então vai ficar menos m vezes menos 2 dá mais 2. Menos m vezes 3 dá menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos m. Menos 1m. Então, tem bastante cálculo. É chato, eu confesso. Eu sei que é chato. Depois eles chamam de simplex, né? Mas é bem chatex, né? Bem chato o negócio aqui. Uma manipulação aqui, não pode errar. Se errou um sinal, já era. Eu encontrei erro nesse livro, eu arrumei. Só que o livro eu deixei lá, tá lá na biblioteca onde eu arrumei. Eu vou ter que arrumar de novo aqui no meu PDF. Mas tinha um erro aqui no cálculo aqui. Nem o cara que digitou lá, ele errou um detalhezinho lá, eu consertei no livro para poder explicar. Mas tá aí, ó. Multiplica, soma, aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Então dá menos 5m, menos m, m0, menos m, menos 44m. Esta é a linha Z. Linha Z. E aí nós temos que fazer o quê? A linha C menos a linha Z. E aí quando nós fazemos a linha C menos a linha Z, surge isso daqui. 1 mais 5m, 3 mais m, menos m, 0, 0 e 0. E aqui, ó, tá a tabela completa. Esta é a primeira tabela. Esta é a primeira tabela. Não desespera, não fica desesperado não, Murilo. Fica desesperado não. Rapaz, se o cara que fez o livro errou, Deu errado, mas eu arrumei. aí lascou, velho. Mas eu encontrei o erro, isso é importante. Né? Bom, daí a gente consegue explicar certo. Tudo que tá difícil pode piorar, velho. Pode ter Pode, certeza. sempre. Isso é de praxe. Sempre pode ficar pior do que está. Mas vocês têm que olhar pelo lado bom. É o professor Odair que está aqui com vocês. Firme e forte. E vai ser minha última turma, gente. Eu garanto pra vocês, eu não aguento trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, não. Faculdade, eu vou me despedir junto com vocês. A Júlia, eu nem conversei com a Júlia ainda não, tenho que conversar com ela. Mas tá puxado. Para trabalhar em um monte de lugar ao mesmo tempo, eu fico doido. É ganhar demais, né? Ficar rico? Não, nem é por isso. É porque cara, eu gosto demais do que eu faço. Aí eu fico com dó, aí vem um e fala, não, fica, continua mais um ano, vai aqui, não pode sair e tal. E aí a gente vai indo, cara, vai indo, mas chega uma hora que cansa, tá cansado. Não é, eu gosto de dar aula, eu gosto de ficar aqui, mas aí tô vendo meus filhos crescer e eu longe do pai, porque tá ali na sala lá e de vez em quando grita aqui, chamando, eu nem tô vendo eles direito. Aí não pode não, cara. Melhor você ganhar um pouco menos aí e ter uma qualidade de vida melhor. Então, ó, esta é a primeira tabelinha.
para fechar a aula, eu só vou mostrar para vocês o primeiro passo, né? Sair dessa tabela e ir para a outra. O que eu faço? O mesmo procedimento que vocês estavam fazendo. Eu tenho que olhar aqui embaixo, aqui, aquele que ficou na linha C menos E, aquele que tem o maior valor. E aí vocês têm que levar em consideração que o M é um número muito grande. Então, se eu tenho 5M, o 5M é maior que 1M. Então, só o fato de ter esse 5M aqui, ó, já garante que esse número tem que ser o maior. Muito grande, ó, 5M. Então, já que ele é o maior, porque o 5 está multiplicando ele, então esta daqui é a primeira variável. Ó. O x é a variável que entra na solução. Porque nós olhamos aqui, ó, ficou 0, 0, 0, menos m, é negativo, então beleza. Aí tem o 3 mais 1m, e depois ele tem 1 mais 5m, né? 5 vezes m. E é isso que é o peso aqui, esse que é o fator que diz que esse daqui é o que tem o maior valor, que tem a maior contribuição, e por isso o x vai ser a variável que entra na solução. Mas quem é a variável que sai da solução? Aí nós temos que pegar aqui, do mesmo jeito, ó, o B, né, o 10, e dividir pelos números que ficaram presos aqui dentro. Então, é 10 dividido por 3. Isso daqui vai dar 3,333333333. Pegar o 2 e dividir... perdão, pegar o 34 e dividir por 2. Isso é igual a 17. Aí o 104 dividir por 4. Isso daqui vai dar 26. E aí nós temos, então, que aquele que tem um menor valor é a primeira linha ali. Então, esta é a variável que sai da solução. E o procedimento continua sendo o mesmo. O valor que ficou preso aqui dentro aqui é o pivô. O valor que está aqui dentro é o pivô. E é a partir daí que eu vou construir, então, a próxima tabela. Eu tenho que pegar toda essa linha ali que eu circulei ali, né, ó, de azul, e tenho que pegar toda ela e dividir, então, por 3. Então, vai ficar 3 dividido por 3, 1. Menos 2 dividido por 3, menos 1 dividido por 3, 0 dividido por 3, que é 0, 1 dividido por 3, 0 dividido por 3 e 10 dividido por 3. E aí vai surgir a nova linha principal. Tá, ó. Então, vai fazer esse daqui eu vou fazer na próxima aula com vocês, ó, esse monte de cálculo, para daí chegar na segunda tabela, que é essa. Olha quanta fração tem ali. Bastante, né? Mas é tranquilo, isso aqui fração é muito bom. Certo? Então, deixa eu fazer aqui a chamada aqui da aula de hoje. Olha, Jaque. Oi, Jaque. A Jaque está tão feliz de ver tanto cálculo.